Olá pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Marcelo de Sociologia. Hoje eu vou trazer para vocês as explicações do nosso último conteúdo, que fala sobre Karl Marx. Tá? Agradecer a vocês pela educação, quando falam comigo, por estar sempre disposto a aprender e pedir que realmente faça as atividades sempre dentro do prazo para não ter problema com a questão da nota, tá? E sempre estou à disposição para ajudar vocês, tá? Hoje o nosso estudo é sobre um dos três teóricos da sociologia, né? Os três pensadores da sociologia. Nós já estudamos dois deles, né? Que foi o Durkheim, Emile Durkheim. Já estudamos o Max Weber e agora o famoso Karl Marx, tá? Só para alertar, falou de Durkheim, a gente fala dos fatos sociais, né? Max Weber, ações sociais. E Karl Marx, luta de classes, tá? Karl Marx é o teórico que desenvolveu a ideia do comunismo, tá? Que hoje é tão falado no Brasil, né? E a gente vai então entender um pouquinho sobre essa situação, tá bom? Vai ser baseado nas questões que eu passei para vocês. Então vocês vão ter aqui a condição de melhorar as questões ou fazê-las corretamente, tá bom? Vamos lá. Uma das questões falava sobre a divisão da sociedade, né? O Karl Marx dizia que a sociedade ela está dividida em duas classes, que é a classe dos que têm o dinheiro e a que não tem. Da que tem os meios de produção e da que não tem os meios de produção. Ou seja, da burguesia, que é essa classe capitalista dona dos meios de produção, e do proletariado, que é aqueles que têm apenas a força de trabalho, ou seja, são os trabalhadores. Tá? Mas por que existe essa divisão? É uma das questões que eu passei para vocês. Essa divisão é fruto de um processo histórico de lutas em que um grupo social torna-se dominante e subjuga os interesses dos demais grupos. Ou seja, o grupo que subjuga os outros é a burguesia. Né? Esse grupo se formou como a classe capitalista, ela se tornou dominante. Primeiro ela derrotou a nobreza, que o poder estava com a nobreza. Tá? E aí passou então a ter o controle da sociedade, determinando formas de governo, cultura, a política. E assim então esse grupo se tornou hegemônico. Né? Foi assim então que aconteceu a divisão da sociedade. E já que esse grupo tinha todas as regras, precisava de alguém para trabalhar, né? E os que trabalhavam, no caso, né, gerava riqueza, inclusive para esse grupo que tinha o poder, passou então a ser o que nós chamamos de proletariado. Né? Então esse grupo passou a produzir as mercadorias e o trabalho deles era explorado por essa classe chamada de burguesia. Tá? Então aí gerou as duas classes, a classe da burguesia, dona dos meios de produção, e a classe dos que trabalhavam vendendo a sua força de trabalho, que é chamada de proletariado, certo? Então aqui nós temos mais ou menos o que seria a nossa questão lá, né, da origem dessa divisão da sociedade em burguesia e proletariado. Por causa dessa divisão, é que nós não temos a igualdade social, segundo Karl Marx. E aí é outra questão, né, que nós colocamos lá para vocês desenvolverem, né? Por que não há a igualdade social? Bom, a formação da classe trabalhadora, ela surgiu, né, ela advém da expropriação de seus meios de produção, isto é, da apropriação por outros de suas terras, de suas ferramentas, de suas casas, de seus locais de trabalho. Então significa que alguém mais forte acabou tomando desse grupo os seus meios de produção, os seus bens. Então esse grupo ficou sem nada. Quem tomou esses bens, passou a ter os bens de produção, os meios de produção, se tornou a burguesia. Então essa burguesia passa a utilizar todo o seu poder econômico, já que detém o controle sobre todas essas situações, e passa então a deter o controle político, inclusive do exército, para fazer valer a sua vontade e para se apropriar dos meios de produção. Então esses produtores que antes eram livres e tinham sua força de sobrevivência, agora têm apenas a força de trabalho para vender em troca de um salário. E aí então essas pessoas foram obrigadas a ir para a zona urbana, para cidades, para se tornar o proletariado urbano e trabalhar nas fábricas para esses outros que tinham então se apoderado, se apropriado dos meios de produção. Por isso que não há mais uma igualdade social, porque esse grupo então perdeu condições para lutar contra o grupo que dominava, porque esse grupo que dominava tinha força, tinha o poder econômico, o poder político e, claro, agia sempre em sua defesa, né? Karl Marx, em sua teoria de análise e crítica social, identifica a existência de uma divisão de classes sociais e a exploração da classe burguesa, detentora dos meios de produção, sobre a classe trabalhadora.
Daí o surgimento do materialismo histórico e dialético, que compõe um método de análise histórica e social embasado na luta de classe. Então, falou de Karl Marx, você vai ter que lembrar disso, luta de classe. Tá? Qual que seria a luta de classe? Essa luta entre os explorados e os exploradores, entre a burguesia e o proletariado. Tá? Para ele, todas as sociedades elas se fazem através da luta de classe. Tá? E aí, a luta de classe é essa constante luta. Por exemplo, quando um grupo briga por melhores salários, está tendo uma luta de classe ali, né? O grupo dos trabalhadores contra aqueles que empregam. Então eles querem um trabalho melhor. Pode ser através de uma greve, é uma luta de classe. Qual seria o resultado da luta de classe? Para o Marx, essa luta de classe poderia ser inclusive violenta, tá? Para, de fato, o grupo se apropriar dos meios de produção. Esse grupo que só tinha o trabalho passaria a ser dono. Tá? Então poderia ser uma luta de classe através da violência mesmo. Tá? No caso, essa luta ela ia se tornar a revolução do proletariado. Uma luta violenta, onde o proletariado iria tomar os meios de produção, as fábricas, por exemplo. Ia ditar normas. Daí havia a ditadura do proletariado. Por quê? Porque era o proletariado que ia ditar as normas, as regras. Então, nesse caso, não haveria mais as regras do Estado. O Estado deixaria de existir. Deixaria de existir a propriedade privada também. Então, o resultado da luta de classe seria isso. O fim do Estado, o fim da propriedade privada e a ditadura do proletariado, que na verdade geraria o comunismo, onde não haveria classes, todo mundo estaria na mesma condição, tá? Porque tudo seria coletivo. Então, falou de Karl Marx, vocês têm que lembrar disso, tá? Então, isso seria o comunismo. Isso nunca existiu, tá? Sempre existiu o Estado. Então, automaticamente não existiu o comunismo, existiu o socialismo, que é uma fase onde ainda existe o Estado. Quando não existiu o Estado, quando o proletariado tiver tomado o poder, aí sim nós teremos o comunismo. Ou seja, possivelmente isso nunca vai ocorrer, né? Pelo menos nunca ocorreu até então, tá? Quando a gente fala da teoria do Marx, tem alguns conceitos que a gente tem que saber, tá? Por exemplo, ele fala da infraestrutura. Infraestrutura é baseado na questão da produção, tá? Toda a produção ali é a infraestrutura da sociedade, de onde vem a produção dos alimentos, por exemplo, né? O trabalho, dentro desse trabalho tem a compra, a venda, ou seja, a troca dos produtos. Então é a infraestrutura da sociedade. Acima disso, nós temos a superestrutura, que é aquelas instituições que ditam as normas, as leis, por exemplo, a religião, né? Ou seja, é o conjunto de ideologias que controla as pessoas de alguma forma, né? Então são instituições, são ideologias, igreja, cultura, as leis, tudo isso faz parte da superestrutura. É aquilo que está acima das pessoas, controlando as pessoas, tá? Uma das coisas mais importantes que está dentro desse estudo do Marx é o que nós chamamos de mais-valia. Olha bem, mais-valia é a diferença entre o valor final de um produto acrescido pela mão de obra que é despendida em sua fabricação. Ou seja, é aquela parte em que o produto acaba gerando o lucro para o dono da fábrica, entendeu? É o valor final do produto. Significa que é o preço daquilo que foi produzido mais a mão de obra, ou seja, o preço final soma-se, né? Todo o trabalho da produção mais a mão de obra, todo o preço da produção mais a mão de obra. E essa mais-valia, na verdade, é a forma do lucro do dono das empresas, do dono das fábricas, tá? É a forma como essas pessoas vão lucrando e explorando a mão de obra, tá? Aí nós temos também o conceito de alienação, que é muito importante, que é quando os trabalhadores, ou a classe operária, perde a capacidade de reconhecer o valor de seu trabalho e a separação existente entre o trabalhador, que emprega sua mão de obra na produção de algo, e o fruto de seu trabalho. Olha bem, o trabalhador, no caso, ele acaba se separando, né, do resultado do seu trabalho. O que isso significa? Que o trabalhador perde o controle da situação, né? Ele está alienado, ele faz aquilo ali automaticamente, né? Entendeu? Ele está separado do resultado da produção. Ele está produzindo, muitas vezes não sabe por quê, não sabe para onde que vai essa produção, de modo que ele não produz para ele. Então, ele está alienado àquele processo. Ele faz aquilo ali de forma automática, por um salário, não para saber qual é o resultado do trabalho e tudo mais. E claro, né, como a gente já falou, os outros dois conceitos importantíssimos para o Marx é a burguesia e o proletariado. Burguesia, os que têm os meios de produção, né?
E o proletariado é aquele que só tem a mão de obra, emprega a mão de obra, recebe um salário em troca disso, né? Então esses são os conceitos principais da teoria do Marx, tá? Vocês observam que é um vídeo curto, mas traz para vocês os esclarecimentos das nossas questões, tá? Podem me procurar que eu estou sempre disponível para explicar melhor para vocês individualmente, e quero agradecer realmente a atenção de todos e pedir que façam as atividades, mas façam lendo o material, tá? E se tiver dúvida, me chame que eu vou estar sempre à disposição, ok? Muito obrigado, pessoal. Tchau.